Quero saudar todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, pela graça de Deus, queríamos estar aqui abordando mais alguns assuntos acerca da vida conjugal. Espero que seja de edificação para todos os irmãos e amigos. Nossa intenção sempre é de que todos os nossos irmãos, os nossos amigos, ouvintes, sejam enriquecidos com o conhecimento da palavra de Deus e da sua graça. Nesta oportunidade, quero estar lendo um texto da palavra de Deus e comentando sobre um assunto tão discutido, tão mal interpretado ou até mesmo ignorado, que é acerca do divórcio. E nós queríamos estar falando sobre o divórcio à luz das Escrituras. Aqui não vale nenhuma ideologia, nenhum comentário pessoal, mas segundo as Escrituras. Sei que o casamento ele não é nenhum contrato social, é uma aliança. E a aliança ela não pode ser violável, ela é inquebrável, mesmo que haja infidelidade de uma das partes. Quero estar lendo a palavra de Deus em Malaquias 2, 14 até o 16. Malaquias, capítulo 2, versículo 14 ao 16, que diz assim: E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha contra ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um sobejando-lhes o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedade. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com o seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Amém. Sei que o tema sobre o divórcio, ele é um pouco assim, até mal interpretado, mal questionado, mas para nós, como cumpridores da palavra de Deus, não somente ouvintes, nós queremos responder algumas perguntas e, é claro, segundo a palavra de Deus. E no final até
citar aqui algumas desculpas que pessoas que já se divorciaram ou que pretendem fazê-los, eles fazem. Isto porque acredita que o amor acabou, ou porque os seus gênios não combinam. Mas será que estas e outras justificativas semelhantes recebem o apoio bíblico? Recebe o endosso de Deus? A aprovação de Deus? Quanto a essas decisões, nosso propósito aqui não é o de fornecer um código ético definitivo sobre o divórcio e o novo casamento, pois nosso assunto, ele é, apesar de complexo e também de difícil de gestão, mas se trazer respostas bíblicas que sem dúvida trará alívio para alguns e incômodos para o outro. Sempre foi assim a palavra de Deus. Quando uma certa feita ele pregava, ele agradou a alguns e desagradou o outro. Começaram a sair. Aí o discípulo perguntou para ele que palavras duras são essas. Jesus olha para eles e diz: vocês também querem ir? Não está satisfazendo a palavra? E eles disseram: não, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então não adianta nós recorrermos a alguns comentários para arrumar algumas questões, algumas justificativas para o divórcio. Aqui o nosso propósito é esclarecer a palavra de Deus. É nosso desejo e oração que aqueles casais que pensam que chegaram ao fim da estrada e que já se esgotaram todas as possibilidades de continuarem casados, que eu sei que tem, não é lá no meio dos ímpios, é entre lares que dizem ou que são cristãos, está passando por essas dificuldades, estão desiludidos da vida dois, cansado da vida dois, e às vezes não desfazem por algumas questões pessoais, bens, filho, família, igreja, mas não estão conseguindo tirarem proveito deste ato tão apoiado por Deus. E eu quero que todos reflitam e considerem cuidadosamente o que Deus pensa sobre o divórcio e em que circunstância Ele o permite. O bom senso pode evitar discussões erradas e também muita dor. Existe dois extremos atualmente na igreja em relação ao divórcio. De um lado, existem os ultraconservadores de regras e tradições, costumes, na melhor da hipótese, que serão radicalmente avesso, inclusive discrimina de forma muitas vezes humilhante
alguns divorciados, o que ao nosso ver é um erro injusto. De outro lado estão os liberais, que influenciado pelo secularismo, humanismo, encara o divórcio como natural e sem implicações espirituais, apenas como uma decisão que deve ser tomada pelos casais. E nesse assunto queríamos estar defendendo e valorizando o equilíbrio, a verdade sobre o fato. Muitos casais buscam no divórcio um jeito fácil de fugir dos problemas do casamento. No entanto, é nossa opinião que esta prática só fará aumentá-lo ainda mais e outros problemas acarreta. Pensam que resolve um, acaba arrumando outros, como a custódia dos filhos, as dificuldades financeiras para manter duas famílias, a partilha dos bens, a dificuldade de relacionamento com os antigos sogro, parente, e o preconceito de alguns membros da igreja. Inclusive, algumas pesquisas revelam que o segundo casamento tem mais probabilidade de acabar em divórcio do que o primeiro. O divórcio deve ser evitado a todo custo, principalmente porque ninguém leva vantagem com ele. Nós queríamos, através destas palavras, basear em 2 pontos. Primeiro, para esclarecer inúmeras dúvidas, e segundo, para servir como medida preventiva. Se não evitarmos certos comportamentos e se não aprovarmos certos princípios liberais, o coração endurece e o temor a Deus desaparece, e deste modo, nem o mais fervoroso crente conseguirá manter unido o que Deus ajuntou, conforme Mateus 19:6. Algumas pesquisas falam sobre o divórcio, comenta tudo, muito sobre o divórcio. E nós temos o divórcio segundo Moisés. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisas indecentes nela, e se ela lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se for e casar com outro, e se este o aborrecer e lavrar um termo de divórcio e lhe der em sua mão e despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tomar ou desposá-la para que seja mulher, depois que foi contaminado, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. A palavra divórcio, do grego, quer dizer apostasion, que ocorre poucas vezes na Septuaginta. No Velho Testamento, o grego faz referência a título de divórcio, e uma outra palavra também traduzida para o divórcio na Bíblia é apólio, que tem o sentido de soltar, inocentar, exonerar, mandar embora.
O divórcio é um assunto difícil, polêmico e que causa prejuízos irreparáveis. Não pode ser tratado com leviandade, como uma saída fácil para qualquer problema conjugal. Já foi dito que Deus criou o casamento e o diabo o divórcio, por meio do pecado do homem, Mateus 19:8. Outros ainda veem o divórcio como um mal necessário. A verdade é que a dissolução legal do casamento através do divórcio em nosso país está fora de controle, até entre os evangélicos. E nós queríamos, através de textos da palavra de Deus, estar assim nos considerando a palavra como nossa regra de fé, desde que aceitamos Jesus, conhecemos sua palavra, sabemos do nosso compromisso, que já não somos mais donos de nós, que submetemos ao reino de Deus, e nesse reino tem regras, nesse reino tem ordem, nesse reino tem limitações, e nós, para estar nele, temos que nos submeter às suas regras, não às nossas regras e fantasias, não às nossas teorias, não os nossos desejos. O divórcio, segundo a lei mosaica, Moisés não apoiava, ou digamos, encorajava o divórcio, nem tampouco a poligamia, como Deuteronômio 21:15. Mas como era uma prática comum entre o seu tempo, era necessário regulamentar. Se ela não for agradável aos seus olhos, diz o texto no verso 1. Esta expressão é decorrente do marido ter achado em sua mulher alguma coisa indecente, ou como bem traduz a Bíblia de Jerusalém, inconveniente. Literalmente seria nudez de algo. O sentido desta palavra não é muito legível, mas podemos deduzir que o marido desaprovava algum tipo de comportamento impróprio a uma mulher casada. Não é possível que seja o adultério, pois este era punido com a morte, segundo Levítico 20:10. Mas o fato seguinte, logo após o marido encontrar na mulher alguma ofensa sexual de qualquer natureza, era despedi-la com o termo de divórcio, que ao pé da letra seria um documento de desligamento, que dava à mulher liberdade até para casar-se de novo. Qual seria a causa original para o divórcio no Velho Testamento? No primeiro século antes de Cristo, havia em Israel duas escolas rabínicas, Hilel e Shammai. Eles debatiam questões veterotestamentárias e com relações às possíveis causas para o divórcio. As opiniões eram divergentes, opostas, que ia desde falhas triviais da mulher, como cozinhar mal, fofocar. Isso era a ideia de Eliel. E até a posição mais firmes, ética de Shammai, que só via razão de divórcio no caso de haver
atitude indecorosa da mulher, algo um pouco menor do que o adultério. Entretanto, se estudarmos mais profundamente a lei mosaica, notaremos que nenhuma causa real para o divórcio é apresentada. E o divórcio então foi tolerado por Moisés, como bem se expressa nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 19:8. Ele diz bem claro, bem explícito: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. E o divórcio, um novo casamento no Velho Testamento. Nos livros da lei de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, mais precisamente no livro de Levíticos, encontramos regras e princípios que devem regular a vida sexual do povo de Deus. E no espírito dessas leis havia o conceito de que um homem e uma mulher devidamente casados estavam unidos para sempre, até que a morte os separe. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Temos a impressão de que o marido que via algo indecente em sua esposa estava obrigado a divorciar-se dela. Nada mais poderia estar tão longe da verdade. Não existe aqui um mandamento, mas sim uma permissão para o divórcio. Pois, como já vemos, o marido também poderia optar pelo perdão. O divórcio era visto como uma tragédia para a família, cruel para a mulher, e uma tremenda injustiça para os filhos. Como Malaquias 2,16. Está dito que Deus odeia o divórcio, pois é o contrário do seu plano original para a família, que diz: deixará o homem pai e mãe unir-se à sua mulher, tornando seus dois numa só carne, conforme Gênesis 2:24. Esta união seria tanto física como espiritual, de compromisso. E na linguagem hebraica, casamento é sinônimo de cimentamento, o mesmo que colagem, no qual o divórcio ocorreria para despedaçar a ambos. Acreditamos que a instituição divina do casamento, ela exclui qualquer ideia de poligamia, adultério, homossexualismo, promiscuidade e o divórcio. Mas com relação ao divórcio, com adequada razão, era visto como um meio de proteção à mulher. Com isso, notamos que o divórcio era permitido ao novo casamento também. O texto pressupõe que a mulher repudiada de posse do seu termo de divórcio, ela estava livre para contrair novas núpcias, mesmo sendo ela a parte culpada da separação. No verso 2 do texto que lemos: e se saindo da sua casa for e se casar com outro homem. Notamos que a permissão de divórcio não era apenas para separação de bens ou geograficamente, mas a dissolução completa do primeiro casamento, o que dava à mulher autorização para casar-se com outro homem. E o mandamento restringia-se apenas a não permitir voltar ao primeiro marido, caso o segundo matrimônio também não desse certo. Notamos ainda que a mulher não recebia ordem para não se casar após o divórcio. Vimos neste
texto, nessas palavras, a posição do Velho Testamento no tocante ao divórcio. E chegamos à conclusão que hoje em dia o assunto é bem mais complexo. Com a inauguração da era cristã, o ensino de Jesus e do apóstolo Paulo trouxeram mais detalhes ainda acerca da vontade de Deus sobre o divórcio. Segundo a lei mosaica, os homens era permitido possuir várias esposas. Deuteronômio 25:5. Todavia, em Cristo o casamento retorna, volta, restaura-se a sua origem, como antes, monogâmica, conforme Marcos 10:6-8. Se no tempo da lei o adultério resultava em apedrejamento, conforme Levítico 20:10, na graça de Cristo aparece a oportunidade de perdão mediante o arrependimento. Podemos ver o exemplo em João 8:1-11. Do mesmo modo que a lei do Velho Testamento permitia o divórcio, segundo vários critérios, na graça as normas sofrem alterações, como ainda veremos. E o divórcio segundo Jesus Cristo. A Bíblia diz que vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe unir-se à sua mulher, tornando seus dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: isso é por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber essas palavras. E não foi só nos dias deles, nos dias que nos antecedeu. Até hoje, muitos não são aptos para receber essa palavra. Não é de ouvir. Ouvir, eles vão ouvir por toda a eternidade. Essa contrariedade. Mas não estão aptos para receber, porque não vão aceitar o que a Bíblia diz. Vão ficar com as suas desculpas, com as suas teorias, com as ideias dos seus mestres. Mas apenas aqueles a quem é dado, Jesus diz, porque há eunucos de nascença, e há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmo se fizeram eunuco, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Quem quer entrar no céu, quem quer viver a palavra, quem quer ser cristão de verdade, quem quer ser cumpridores do mandamento, conforme Mateus 19:3-12. Isso, com a legalização do divórcio no Brasil,
abriu-se uma porta para muitos casais anularem seus votos matrimoniais. Na memória maioria das vezes, por motivos banais, e contraírem novas núpcias. Mas será que o cristão renascido também pode entrar por esta porta? Não. Nessas palavras, nestes textos, essas propostas da parte da Escritura, da parte de Deus, queremos analisar o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o assunto, sempre buscando solução e conselhos práticos, solidificado numa correta interpretação bíblica, que sem sombra de dúvida serão muito úteis para um sem número de irmãos havido por fazer a vontade de Deus. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Diz o texto. A pergunta acima foi formulada por um grupo de fariseus que tentava Jesus Cristo, exatamente num assunto polêmico e dividido naquele tempo. O que nos chama atenção é o fato de que nem os adeptos da liberal escola de Eliel ou os conservadores de Shammai estavam interessados em aprender algo novo ou buscar soluções confiáveis para a questão do divórcio. Antes procuravam algum pretexto para matar Jesus. Nota que João Batista foi assassinado por motivo ligado ao divórcio e adultério de Herodes e Herodias, Mateus 14, 1 a 12. E a resposta de Jesus? Nosso Senhor endossou a estabilidade do matrimônio com base no plano original do Criador. Ligando o texto de Gênesis 1, 27 e 2, 24, em seguida citou a famosa frase muito pronunciada nas cerimônias cristãs de casamento: o que Deus uniu, não separem o homem. A base da resposta de Jesus era a palavra escrita de Deus, que se contrapunha a uma tradição baseada em interpretações casuísticas, que objetavam diminuir a rigor a lei. Cristo, nosso Senhor, ele sempre tinha as palavras necessárias. E ele, nosso Senhor Jesus Cristo, atacou severamente a frouxidão dos intérpretes da lei, ao reafirmar o casamento como uma instituição divina, exclusiva, e para ser rompida apenas com a morte. 1 Coríntios 7:39. Suas palavras restringiram ainda mais a permissão mosaica, denunciando o divórcio por qualquer motivo como um grande pecado e o novo casamento como adultério em primeiro grau. O pronunciamento do sábio mestre foi tão duro que chocou os seus fiéis discípulos. No verso 10, no verso 8, Jesus diz: não foi assim desde o princípio. E reiterou que o divórcio não é absolutamente o caminho do Pai, que ao criar todas as coisas, inclusive o casamento, viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31.
Assim sendo, o ato de repudiar a esposa por meio do divórcio era produto de coração endurecido, incrédulo, desobediente. E ainda o texto diz: quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. A versão espanhola de Reina Valera, de 1960, produz este trecho nos seguintes termos: qualqueira que repudia sua mulher salvo por causa de fornicação. O mesmo texto diz, a Nova Versão Internacional, ela nos dá uma visão mais clara das palavras de Jesus, que diz: eu lhes digo que todo aquele que divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e casar com outra mulher, estará cometendo adultério. A exceção mencionada por Cristo. Nosso Senhor apresenta uma cláusula que justifica o divórcio. Mais adiante veremos as outras que são expostas pelo apóstolo Paulo, que seria relações sexuais ilícitas, que as diferenças entre as versões bíblicas traduzem por fornicação. A Bíblia de Jerusalém, ela diz imoralidade sexual, infidelidade. Novo Testamento, interpretado, volume 1, página 481, diz a prostituição, falta de castidade. A palavra original grega é porneia, que é um termo abrangente. Podemos significar adultério, fornicação, perversão sexual e etc. Os vários estudiosos do assunto escrevem volumes sobre a diferença entre fornicação, porneia, e adultério, moicheia. Todavia, se lermos novamente o texto, notaremos a similitude das duas palavras. Vejamos: não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, porneia, comete adultério, moicheia. Percebeu? Dá para notarmos a seriedade que é a palavra, a ordem, os princípios estabelecidos pelos céus por nosso Senhor Jesus Cristo. O dicionário define fornicação como relação sexual voluntária entre pessoas não casadas, e adultério como relação sexual entre uma pessoa casada e outra, que não o cônjuge. Muito questões são levantadas a isso a respeito. Então levantamos a seguinte questão também: por que nosso Senhor usou os dois termos na mesma sentença? A resposta seria indubitavelmente a seguinte: fornicação é muito mais abrangente que adultério e inclui todo tipo de promiscuidade e desvio sexual, homossexualismo, incesto, prostituição, onde o adultério não abrange a regra, soando melhor no contexto de Mateus 19, 1 a 12, como traição ou infidelidade conjugal. Seja como for, a deslealdade sexual de um dos cônjuges quebra, anula o vínculo da aliança conjugal, pois agora o casal deixa de ser uma só carne. Outro fato para ser levantado é o que nos padrões veterotestamentários
A pessoa que cometia adultério ou fornicação era executada. Assim sendo, a morte acaba com os laços matrimoniais. Daí o divórcio será autorizado ocorrendo a fornicação. O divórcio é menos mal que a morte. A violação da aliança matrimonial é pecado grave, principalmente porque é uma desobediência à lei de Deus. Êxodo 20:14. Mata a santidade do casamento e da família. É um ultraje contra o Espírito Santo que habita no crente, como 1 Coríntios 6:18-20. Contamina o corpo de Cristo, a sua igreja, 1 Coríntios 6:15-16. Expõe o cônjuge a doenças venéreas e fatais, como AIDS, sífilis e outros. Pode gerar filhos ilegítimos ou conduzir ao aborto. Só pode não ser endossado por Deus, que é o Criador, conhecedor do passado, presente e futuro. O divórcio por infidelidade conjugal é tolerado, mas não encorajado. Apesar de Cristo ter aberto uma exceção, ele não incentiva o cônjuge inocente a divorciar-se. Muito pelo contrário, ele ratificou com muitas palavras ser o plano de Deus, que o casamento seja indissolúvel e que todo esforço deve ser desprendido para a perpetuação da família. Afinal, estamos na dispensação da graça, que no seu contexto traz o perdão de Deus para toda pessoa arrependida que deseja mudar de vida. Acreditamos que, quando um cônjuge chega a cometer adultério, existe ali, talvez em grande ou pequena dosagem, uma culpa do cônjuge traído. A experiência prova isso. Seja qual for a razão, o divórcio é sempre uma tragédia, principalmente para os filhos. Em contrapartida, o adultério é igualmente cruel para qualquer um dos cônjuges. Deste modo, Cristo declara que o crente, marido ou esposa inocente, tem liberdade para terminar o casamento através do divórcio bíblico. Isto é, baseado na infidelidade conjugal, e contrair novas núpcias com outra pessoa cristã. Todavia, é sábio que um novo casamento é muito mais difícil, levando-se em consideração uma outra série de fatores, ajustes, questões jurídicas, pensão alimentícia. Sempre existirá repercussão negativa na igreja. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo conclui seu conselho aos casais, que se separar nos seguintes termos: estás livre, não procures casamento. E o divórcio segundo Paulo? Ele diz: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, ela vier separar, que não se case, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não aparte a sua mulher. Aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão ter mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. Crente, doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros,
porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabe, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Lá em 1 Coríntios 7, 10 a 16. A lei do divórcio recebeu aprovação no Brasil em 26 de dezembro de 1977, como lei de número 6.515. Segundo ela, o divórcio só pode ser concedido depois de 3 anos de separação judicial. Após esta data, tem ocorrido uma verdadeira enxurrada de pedidos de divórcio. Inclusive, a mentalidade de muitos jovens casais de hoje em dia tem sido condicionada à expressão: se não dar certo, se separa. O casamento fora do tempo. Salomão diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para cada propósito debaixo dos céus. E no verso 8 ele completa dizendo: tempo de amar, assim sendo, os que mais erram neste aspecto são adolescentes, que em via de regra se casa sem medir consequência, geralmente porque deseja fugir das circunstâncias da casa ou fica excessivamente atraído pelo sexo devido a um namoro escandaloso e apenas emocional. O matrimônio apressado e até mesmo forçado pode resultar em divórcio no futuro. Tudo o que fizemos deve ser dirigido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, como Romanos 14, 17 ao 23. Tem sido apontadas ainda a seguinte causa para o divórcio, mesmo sem justificativa bíblica: o sexo pré-nupcial. Pessoa que se casa por causa de uma gravidez que surge inesperadamente. A incompatibilidade de gênero. O namoro serve para testar os temperamentos, os gostos, os interesses. Outro é falta de dinheiro, geralmente por falhas na administração dos gastos. Outros são desfeitos, são o ciúme, o comportamento inconveniente de um marido que ainda não se conscientizou que está casado. Pode suscitar também um sentimento de desconfiança da companheira e vice-versa. Então tudo isso acaba acarretando para a igreja coisas difíceis, como casamento misto, diferença de pensamento e comportamento espiritual. 2 Coríntios 6, 14 a 16, lá diz: não haver sociedade, comunhão, harmonia, união e ligação entre as pessoas de crenças opostas. Outra coisa que leva ao divórcio: problema com parentes, provocado principalmente quando o casal passa a residir com o sogro ou os pais, desobedecendo o mandamento do Criador que diz: deixará o homem pai e mãe, lá em Gênesis 2:24. A ordem é deixar econômica e emocional e geograficamente. A lista de causas pode crescer, mas todavia nenhuma delas tem legitimidade para um divórcio bíblico. Sendo assim, é melhor prevenir do que remediar. Diz o certo provérbio, adágio popular. E os filhos do divórcio? Então são tantas coisas que o divórcio acarreta, traz, bagagens difíceis de suportar.
Por isso que Jesus disse que nem todos poderiam receber essas palavras. A Bíblia menciona casos de filhos que nasceram de casamentos polígamos ou de uniões bigamas, onde as crianças que vieram à vida não puderam contar com a presença integral de seus pais. Geralmente a ausência era do pai, por exemplo, Absalão, que provavelmente fora criado por seus avós, cresceu alimentando ódio contra seu pai. Segundo Samuel 13:8, o que acabou em tragédia familiar. Outro caso curioso foi o de Ismael, fruto de um nascimento ilegítimo, não reconhecido oficialmente, pois seu pai Abraão era o senhor de sua mãe, que era escrava desta. E desta forma, na sua adolescência, foi definitivamente separado do pai e sem referencial paterno. Menino cresceu como desprezado. Gênesis 21:14. Então, sem sombra de dúvida, o impacto maior em uma separação conjugal é sentido pelos filhos. Uma recente pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que 75% das crianças mais agressivas são oriundas de famílias desajustadas, onde, via de regra, só a mãe sustenta os filhos por causa do divórcio. Toda criança precisa de um lar feliz. Nem sempre uma madrasta ou padrasto consegue amar o filho do cônjuge como se fosse seu próprio filho. A personalidade de uma criança que se vê tolhida da presença total de seus pais, causada pelo divórcio, frequentemente é muito afetada, resultando na maioria das vezes em alienados, complexos, rebeldes e até criminosos. A maioria dos casais que se divorciam quase sempre não avalia o dano que causarão aos seus filhos. Isto porque ao se separarem, os motivos, por mais relevante que seja, tem uma boa dose de egoísmo misturado com fantasia da pessoa secularizada. E o ensino de Paulino acerca do divórcio? A base do ensino de Paulo sobre o divórcio está registrada em 1 Coríntios 7:10-16, o qual passaremos agora, indo para o final, analisar. A primeira colocação do apóstolo no verso 10 é uma ratificação da proibição de Cristo. Ordeno, não eu, mas o Senhor. Relativo ao divórcio e novo casamento, este posicionamento absolutista, baseado provavelmente nos registros de Marcos e Lucas, citado também em Romanos 7:1-3, revela o princípio geral e a rigorosidade que defendia a indissolubilidade matrimonial. E não há razão para supormos que Paulo não conhecia a cláusula excetiva de Jesus descrita por Mateus em seu evangelho. No verso 11 está dito que a mulher que se separa do marido não tem permissão para casar-se novamente com outro homem. Mas o conselho é para que procure reconciliar-se com o seu legítimo esposo ou então fique solteira. O termo separar aqui nesse caso é chorizo, que segundo o contexto não pode referir-se a divórcio, pois divórcio dá
aos cônjuges o direito de contrair novas núpcias, mas apenas separação de corpos e bens, visto que Paulo está considerando uma situação na qual o marido não tenha sido infiel sexualmente falando à sua mulher. E é possível que o apóstolo esteja considerando aqui algumas situações extremamente desconfortáveis para a mulher e os filhos. Como maus trato ou risco de vida no caso de um mau esposo. No verso 12, Paulo se dirige aos mais, ou seja, mais pessoas casadas que vivencia uma situação especial. O contexto leva-nos a crer que o apóstolo tinha em mente um tipo particular de matrimônio misto. Paulo admite o divórcio na base do abandono de um cônjuge descrente. No verso 15 lemos: mas se o descrente quiser apartar-se, divorciar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Destacamos aqui a expressão não fica sujeito à servidão, pois nesse caso o crente que se vê forçado por iniciativa do descrente a divorciar-se de seu cônjuge por causa de incompatibilidade de fé ou espiritual, se torna livre do contrato conjugal. A palavra sujeito literalmente significa escravo. Com isso, o crente fiel, abandonado por seu cônjuge, está livre da exigência legais do contrato matrimonial, podendo casar-se novamente com quem quiser, mas somente no Senhor. Verso 39. Se resumirmos o ensino de Paulo sobre o divórcio, concluiremos que existe dois grupos distintos de casais, que se separam, um de modo ilegítimo e outro de modo legítimo. No primeiro caso, a referência feita é nos versos 10 e 11, e um casal em que ambos são cristãos, salvos, e que se vier a divorciar-se, não sendo por infidelidade conjugal, não poderia casar novamente sob risco de cometimento de grande pecado. No segundo caso, a referência é feita no verso 15, a um casal em que um dos cônjuges não é convertido e não é o cônjuge cristão que repudia. Muito pelo contrário, mas é repudiado. Nesse caso, o divórcio é reconhecido, como notamos nos textos sagrados. Então, nós temos estes textos, essas questões, essas bases bíblicas para assegurar de tudo aquilo que questionamos, para provar tudo aquilo que defendemos, para basear nossa vida aqui por meio da palavra de Deus. Se quisermos andar com Ele, ser dele, reverenciar Ele e um dia morar com Ele, nós temos que obedecer sem questionar, segundo a palavra que nós temos compreendido. Claro que não para por aí. Tivéssemos tempo, ainda queríamos falar sobre os questionamentos e desculpas sobre o divórcio, mas continuaremos ainda em outra mensagem acerca disso daqui. Demais, que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, amigos, que desejam de todo o coração ser sincero a Deus, servir a Deus com integridade, de verdade. Que Deus ajude no entendimento da sua palavra. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém.